Olá galera, tudo bom? Bem-vindos ao canal SPM. Vamos dar continuidade às aulas do sétimo ano do Ensino Fundamental 2, vendo nessa aula a segunda parte do conjunto dos números inteiros, onde veremos números opostos ou simétricos, números consecutivos e valor absoluto ou módulo. Conjunto dos números inteiros. Números opostos ou simétricos. Números opostos ou simétricos são aqueles que estão localizados na reta numérica à mesma distância do zero. Exemplo, o número 3 e o número -3 são opostos. Veja a representação na reta numérica. Note que na direita do zero temos o 3 positivo, que está a 3 unidades de distância do zero. E na esquerda, onde temos os números negativo, o -3 também está à mesma distância do zero. Então posso falar que o 3 positivo é o oposto do 3 negativo. Seguindo esse mesmo raciocínio, temos o 2 positivo está a 2 unidades do zero, assim como o -2 está à mesma distância do zero. O mesmo acontece com o número 1, que está a uma distância do zero, igualmente a distância do -1. Ou seja, podemos falar então que números opostos são os mesmos números, porém com sinais trocados. Vamos para o próximo quadro resolver alguns exercícios para ficarmos craques nesse assunto. Exercício número 1. Responda. Item A. Qual é o simétrico de 10? Bem, galera, como vimos no quadro anterior que simétrico é o mesmo que oposto, que tem por definição ser o mesmo número, porém com sinais trocados. Então temos que o oposto ou simétrico do 10 é o -10. Item B. Qual é o simétrico ou oposto do -1? Para esse item, vamos ter como oposto do -1 o número 1 positivo. Item C. Qual é o oposto do oposto de 10? Bem, galera, para esse item, queremos o oposto do oposto de 10, que sabemos que vai ser o -10. Agora achamos o oposto de -10, que vai ser o número 10 positivo. Item D. Qual é o simétrico ou oposto do zero? Bem, galera, para esse item, temos que o zero, por ser um número neutro, dispensa o uso de sinal, positivo ou negativo. Portanto, ele é o seu próprio oposto. Então aqui a resposta é zero. Exercício número 2. Qual é o número que tem um simétrico igual ao sucessor de -6? Bem, galera, essa questão quer que eu ache o simétrico do sucessor de -6, que é o que eu devo achar primeiro. Depois eu acho o simétrico. Então, para o sucessor de -6, eu sei que ele aumenta 1, então teremos como sucessor o número -5. Agora, fazendo o simétrico de -5, teremos como resposta o 5 positivo. Exercício número 3. Qual é o número que tem oposto igual ao antecessor de 8? Bem, galera, aqui a questão está querendo o oposto do antecessor de 8, que devemos achar primeiro. Então, como eu sei que o antecessor eu subtraio 1, temos que o antecessor de 8 é 7, e o oposto de 7 é -7. Exercício número 4. Resolva. Item A. Qual é o antecessor de -15? Bem, galera, sabemos que para achar o antecessor temos que subtrair 1. Então, se eu fizer -15 menos 1, terei como resposta o -16. Item B. Qual é o sucessor de -100? Já para achar o sucessor de um número, eu somo 1 a esse número. Então, se eu fizer -100 mais 1, terei como resposta o número -99. Item C. Qual é o número que tem simétrico igual ao antecessor de 13? Essa questão quer o simétrico do antecessor de 13, que é o que eu tenho que achar primeiro. Então, o antecessor de 13 é o 12, e o simétrico de 12 é o -12. Item D. Qual é o número que tem o oposto igual ao sucessor de -40? E galera, essa questão quer o oposto do sucessor de -40, que é o que devemos achar primeiro.
Então, para o sucessor de menos 40, sabemos que temos que somar 1. Ficamos então com menos 40 mais 1, o que dá menos 39. Agora fazemos o oposto de menos 39 e teremos como resposta o número 39 positivo. Item E. Qual é o oposto do antecessor de menos 20? Para o item E, queremos o oposto do antecessor de menos 20, que é o que temos que achar primeiro. E o antecessor de menos 20 é o menos 21. Agora, fazendo o oposto de menos 21, teremos como resposta o número 21 positivo. Item F. Qual é o simétrico do sucessor de zero? Já o item F quer o simétrico do sucessor de zero, que é o que eu tenho que achar primeiro. Bom, o sucessor de zero é 0 mais 1, o que dá 1 positivo. E o simétrico de 1 positivo teremos como resposta o número 1 negativo. Item G. Qual é o oposto do simétrico de 15? Já o item G quer o oposto do simétrico de 15, que é o que temos que achar primeiro. E o simétrico de 15 é menos 15. Agora, fazendo o oposto de menos 15, vamos ter como resposta o número 15 positivo. Item H. Qual é o sucessor do antecessor de 5? Já esse item quer o sucessor do antecessor de 5, que é o que temos de achar primeiro. E o antecessor, sabemos que temos de diminuir 1, e isso vai nos dar um número 4. E o sucessor de 4 é 5. Portanto, a resposta é o 5. Bem, galera, para dar continuidade aos exercícios, vamos ver um pequeno texto sobre números consecutivos. Números consecutivos. Um número e seu antecessor ou um número e seu sucessor formam pares de números consecutivos. Exemplo: 5 e 6 são números consecutivos. No próximo quadro, vamos continuar resolvendo os exercícios que estávamos fazendo. Exercício número 5. Responda. Item A. Qual é o consecutivo de menos 5? Bem, galera, consecutivo é o mesmo que sucessor, ou seja, basta somarmos 1. Então, se eu somar 1 ao menos 5, terei como resultado o menos 4. Item B. Qual é o consecutivo de menos 10? Nesse item, seguindo o raciocínio do item anterior, vamos somar 1 ao menos 10 e teremos como resposta o menos 9. Item C. Qual é o consecutivo de zero? Nesse item, se somarmos 1 ao zero, teremos como resposta o número 1. Item D. Menos 4, menos 3 e menos 2 são consecutivos? Bem, galera, essa sequência está em ordem crescente, não é mesmo? Pois menos 4 é menor que menos 3, que por sua vez é menor que menos 2. Então a resposta aqui é sim. Exercício número 6. Escreva um par de números de forma que: item A, ambos positivo. Bem, galera, nesse primeiro item aqui, a resposta é pessoal, ou seja, os números é de sua livre escolha. Porém, os números têm que seguir uma sequência. Por isso, escolhi os números 1 e 2, que seguem uma sequência na reta numérica. Item B. Ambos sejam negativos. Nesse item, usei os mesmos números que usei no item A, com a diferença que agora eles são precedidos por um sinal de menos. Então, a resposta aqui fica menos 1, menos 2. Item C. Seja um positivo e outro negativo, nessa ordem. Seguindo a ordem nesse item, vamos ficar com 1 e menos 1. Exercício número 7. Escreva um trio de números consecutivos de forma que: item A, os três sejam positivos. Bem, galera, esse item segue o mesmo raciocínio do item A do exercício anterior, com a diferença que aumenta um número. Então a minha escolha é 1, 2 e 3. Item B. Os três sejam negativos. Aqui podemos usar os mesmos números do item anterior, o que nos deixa com menos 3, menos 2 e menos 1. Item C.
Somente um dos três seja negativo. Nesse item, teremos como resposta o menos 1, o zero que é neutro e o número 1 positivo. Item D. Somente um dos três seja positivo. Para o item D, podemos usar a resposta do item anterior, onde temos um número negativo, um neutro e outro positivo. Então, a resposta fica menos 1, 0 e 1 positivo. No próximo quadro, vamos ver valor absoluto ou módulo. Valor absoluto ou módulo. O valor absoluto ou módulo de um número é o valor desse número sem considerar seu sinal. Veja essa representação de módulo. São duas barras verticais, onde dentro dela temos o número menos 3. E ao retirar esse número negativo, o 3 passa a ficar positivo. A leitura disso fica: o módulo ou valor absoluto de 3 negativo é igual a 3. No segundo exemplo, temos as duas barras verticais com o número 7 positivo dentro dela. E ao ser retirado, sai sem sinal nenhum. Sua leitura fica: o módulo ou valor absoluto de 7 positivo é 7. No próximo quadro, vamos resolver alguns exercícios para entender esse contexto. Exercício. Exercício número 1. Determine o valor de. Item A. Módulo de menos 1. Bem, galera, como vimos no quadro anterior, um número qualquer, para sair do módulo, tem que sair sem sinal, ficando assim sempre positivo. Então temos aqui o número 1 como resposta. Item B. Módulo de 5 positivo. Nesse item, seguindo o raciocínio do item anterior, retiramos o 5 sem sinal. Item C. Módulo de menos 10. No item C, retirando o 10 sem sinal, ficamos com o 10 positivo. Item D. Módulo de menos 7. Aqui temos como resposta o 7 positivo. Item E. Módulo de 6. No item E, a nossa resposta é 6. Item F. Módulo de 0. No item F, vemos que o 0 dispensa sinal, tanto dentro do módulo ou fora dele, que vai ser a nossa resposta por ser neutro. Exercício número 2. Determine se as sentenças a seguir são verdadeiras usando a letra V maiúscula ou falsas usando o F maiúsculo. Item A. O módulo de menos 8 é igual a 8. Esse item está correto, não é mesmo? Pois sabemos que um número sai do módulo sem sinal. Então aqui temos um V de verdadeiro. Item B. O módulo de 0 é igual a 0. Para esse item, vimos no exercício anterior que também está correto, não é mesmo? Então aqui temos um V de verdadeiro. Item C. O módulo de 7 é igual a menos 7. Já esse item não está correto, não é mesmo? Pois sabemos que um número qualquer, ao sair do módulo, sempre sairá positivo. Então a resposta aqui é um F de falso. Item D. O oposto de menos 10 é 10. Já esse item está correto, não é mesmo? Pois sabemos que o oposto de um número qualquer é esse mesmo número com o sinal trocado. Então a nossa resposta é um V de verdadeiro. Item E. O oposto de 6 é menos 6. Nesse item, usando o raciocínio do item anterior, posso dizer que está correta também, não é mesmo? Então a resposta aqui é um V de verdadeiro. Item F. O simétrico de menos 4 é 4. Nesse item F, vamos lembrar que o simétrico é o mesmo que o oposto. E o que diz essa afirmação está correto, não é mesmo? Então a resposta aqui é V de verdadeiro. Sinal mais e sinal de menos. O sinal de mais antes de um número pode ser dispensado, pois mais 5 com o sinal de mais na frente é igual ao 5 sem o sinal. Já o sinal menos indica que esse número é o oposto de outro. Veja o exemplo a seguir. Menos mais 5 entre parênteses indica o oposto de mais 5, que é menos 5. Ou seja,
menos mais 5 entre parênteses é igual a menos 5. Veja esse outro exemplo. Mais menos 3 entre parênteses é igual a menos 3. Isso significa que o sinal de mais não altera o sinal que está dentro do parênteses. Por isso, o 3 continuou negativo. No próximo exemplo, temos mais 7 entre parênteses é igual a mais 7 com o sinal de mais na frente, que é igual a 7 sem o sinal. Nesse exemplo, vemos que o sinal de mais fora do parênteses não altera o sinal que está dentro do parênteses. E o sinal de mais na frente de um número qualquer, podemos representá-lo sem o sinal. No próximo exemplo temos menos 3 entre parênteses, que é igual ao 3 com o sinal de mais na frente, que é igual ao 3 sem o sinal. Nesse exemplo, vemos que o sinal de menos na frente de um parênteses, ele inverte o sinal que está dentro. Por isso, o menos 3 saiu com o sinal de mais, e todo número com o sinal de mais na frente, podemos representá-lo sem o sinal. E no último exemplo temos menos mais 7 entre parênteses é igual a menos 7. E mais uma vez temos um sinal de menos na frente do parênteses, o que faz que se inverta o sinal que está dentro. Por isso, o 7 que era positivo saiu negativo. Vamos resolver alguns exercícios para entender esse contexto melhor. Exercício número 1. Elimine os parênteses destas expressões. Item A, menos mais 8 entre parênteses. Nesse item temos um sinal de menos na frente do parênteses e, como vimos no texto, ele inverte quem está dentro. Então, o 8 vai sair negativo. Portanto, a resposta é menos 8. Item B, mais menos 9 entre parênteses. Nesse item, o sinal que temos antes do parênteses é o sinal de mais, que não altera quem está dentro. Então, o número 9 vai sair com o seu sinal negativo e ficamos com a resposta menos 9. Item C, menos 2 entre parênteses. Agora temos o sinal de menos na frente do parênteses, que sabemos que ele altera quem está dentro. Então, o 2 sai positivo. Item D, mais 4 entre parênteses. No item D, temos o sinal de mais na frente do parênteses, que sabemos que ele não altera quem está dentro. Então, o 4, que é positivo, continua positivo ao sair. Item E, menos 3 entre parênteses. Já o item E, temos o sinal de menos, que vai alterar o sinal que está dentro. Então, o 3, que é negativo, sai positivo. Item F, menos A entre parênteses. De novo, temos o sinal de menos na frente do parênteses, então ele vai inverter o sinal que está dentro. Portanto, o A, que está negativo, vai sair positivo, o que nos deixa com a resposta a letra A positiva. Item G, menos mais A positivo entre parênteses. Nesse item, temos de novo o sinal de menos na frente do parênteses, o que vai fazer o A sair negativo. Item H, mais menos x entre parênteses. No item H temos o sinal de mais na frente do parênteses, que sabemos que ele não altera quem está dentro. Então o x sai negativo. Item I, mais x entre parênteses. De novo temos o sinal de mais na frente do parênteses, então o x vai sair com o sinal que ele está, ou seja, positivo. Item J, menos x entre parênteses. Nesse último item temos o sinal de menos na frente do parênteses, o que vai fazer o x, que está negativo dentro do parênteses, sair positivo. Exercício 2. Determine se as sentenças são verdadeiras usando a letra V maiúscula ou falsas usando a letra F maiúscula. Item A. Menos 3 entre parênteses é o oposto de menos 3. Bem, galera, nesse item, ao resolver o sinal de menos na frente do parênteses, ficamos com o 3 positivo e o seu oposto é menos 3. Então, a resposta aqui é um V de verdadeiro. Item B,
O oposto de menos 8 é mais 8. Já esse item também está correto, não é mesmo? Então aqui também temos um V de verdadeiro. Item C. Menos 2 entre parênteses é o oposto de 2. Já para esse item não dá, não é mesmo? Pois ao resolver o sinal de menos na frente do parênteses, o 2 fica positivo e o seu oposto será negativo. Portanto, aqui teremos um F de falso. Item D. Menos 9 indica o oposto de 9. Já o item D, finalizamos com uma afirmação correta, não é mesmo? Então, temos aqui um V de verdadeiro. É isso aí, galera. Por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula para dar aquele like, o que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a garotada do 7º ano. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e até a próxima aula.